CNCI. Gostaria de te agradecer, Mike, por me receber tão calorosamente e me dar tanto apoio. Realmente tenho apreciado isso. Assim, Meg, estamos agora observando a série final de 7 visões no final do livro do Apocalipse, as últimas 7. Nós entendemos isso até a visão 5 e 6 e 7 são o tema para hoje à noite. Antes de passar para a visão 6, deixem-me lembrá-los que até agora no livro do Apocalipse, 4 grandes inimigos do povo de Deus foram apresentados um a um. O primeiro a ser destacado foi o próprio diabo, quando foi expulso do céu. E desceram à terra com medo, frustração e raiva. Os próximos 2 foram o anticristo e o falso profeta. As 2 bestas que se tornaram seus fantoches na terra. E a quarta era a cidade da Babilônia, representada por aquela mulher de escarlate, a prostituta sentada no dragão. Estes são os 4 grandes inimigos do povo de Deus no final. Mas todos foram tratados, no entanto, em ordem inversa. Babilônia caiu. Ela estava fora de cena. Então o falso profeta e o anticristo foram lançados ao inferno na batalha do Armagedon. Finalmente Satanás foi preso por 1000 anos, depois libertado. E é finalmente lançado ele mesmo no inferno, no lago de fogo. Com seus 2 fantoches que já estavam lá há 1 milênio inteiro. Então todos os principais inimigos do povo de Deus estão fora do caminho. Resta apenas uma coisa. As pessoas na terra precisam ser organizadas. Precisam ser separados em 2 grupos. Aqueles que estão prontos para entrar na visão 7, um universo reciclado, e aqueles que não estão. Aqueles que estão dispostos a viver sob o governo e reino de Deus, e aqueles que o odeiam e aqueles que o amam, e se rebelarão contra isso. O palco está montado para o dia final do julgamento, e essa é a visão 6. É uma visão notável porque o céu e a terra desaparecem nela. Eles desaparecem, acabaram, deixando apenas as pessoas. Agora, essa é a ressurreição do resto da humanidade. Ocorre para que todos possam estar diante do tribunal do julgamento. Até o mar devolve os mortos que nele estão. Os enterrados são ressuscitados de suas sepulturas. Mas sempre que leio que o mar devolve os mortos, não consigo parar de pensar no Titanic e as pessoas que foram junto com ele. Mas claro, o mar está cheio dos restos mortais de seres humanos. Houve milhares e milhares de naufrágios, particularmente durante as 2 guerras mundiais. E o fundo do oceano deve estar cheio delas. Mas essas pessoas não foram embora, elas voltarão. Eles estarão diante de Deus neste dia, porque a ressurreição do corpo de Cristo é a ressurreição do corpo de Cristo. Somos informados em Daniel, no Evangelho de João e no livro de Atos. Será para todos. Todos nós estamos voltando. E a todos é dado um corpo, sem exceção. E agora livros são abertos. Agora temos um programa de televisão na BBC chamado Esta é a Sua Vida. Não sei se vocês têm um programa assim, aqui tem. E um grande livro vermelho com Isso é a Sua Vida em letras douradas é apresentado a alguma estrela famosa ou alguma pessoa que fez muito bem para os outros. E é um programa muito interessante. Mas eu estava conversando com uma pesquisadora do programa, e ela disse que eles descobrem todo tipo de coisa que não podem incluir no programa, porque eles fazem seu dever de casa. Eles descobriram muito sobre a pessoa que calcula. Na verdade, um homem calculou naquele programa. Fiquei espantado ao vê-lo, que era a empregada da minha avó. E ele era tão desonesto que ela o demitiu. Ele apareceu como um herói em This Is Your Life, por algo que fez durante a guerra como bombeiro. Durante o Blitz em Londres, pensei bem, essa é uma ótima história. Se eles o conhecessem como minha avó o conhecia, isso seria um programa bem diferente. Mas escondem todas as partes ruins.
Eles colocam todas as coisas boas que podem dizer sobre uma pessoa no programa de meia hora. Bom, a visão 6 diz que os livros são abertos. Eu simplesmente tenho uma visão de livros vermelhos com esta é a sua vida, mas desta vez está tudo incluído. Muita coisa. Você sabia que a sua vida inteira, tudo o que você disse, fez, pensou e sentiu foi registrado em 2 lugares. Uma está dentro da sua própria memória. Ninguém esquece nada da sua vida. Agora imagino que você vai questionar isso imediatamente, porque, sim, já estou nos meus 70 e muitos anos e descobri que há 2 coisas muito características da velhice. Uma é a má memória. E por outro, não, eu sei que é uma memória ruim. Mas você não esqueceu nada. Você só terá dificuldade para se lembrar disso. Você entende o que eu acabei de dizer? Na verdade, você tem tudo guardado na memória desde a idade mais tenra. Está tudo registrado lá. Mas de alguma forma é difícil, puxe para trás novamente para a sua mente consciente. Mas você já teve essa experiência? Há algum tempo senti um cheiro que nunca havia encontrado desde que era um menino. Eu não vou dizer o que foi, mas assim que senti aquele cheiro, uma espécie de enxurrada de memórias veio à tona. E eu pensei nas pessoas e nos eventos com os quais eu tinha associado aquele cheiro. E eu percebi que todas aquelas memórias que eu não tinha pensado por 65 anos ou mais. Mas todos eles ainda estavam lá e foram acionados. Era como se uma gaveta de arquivo tivesse sido aberta. Havia tanto que eu poderia lembrar, que eu nunca tinha pensado em mais de 60 anos. Você já teve essa experiência? Toda a vida está registrada nesse documento, mas também há um registro duplicado no céu. E quando os livros forem abertos, tudo o que não foi apagado desse livro ainda estará lá. Uma das belezas é que as coisas podem ser apagadas. Sempre me surpreendo com o controle de Deus sobre sua memória. A dificuldade com nossa memória é que não podemos controlá-la. Mas Deus pode controlar o dele, e uma de suas promessas mais preciosas é: não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma vez, no fim de um culto de domingo, eu estava esperando na igreja. Todos tinham ido embora, exceto uma velhinha sentada na primeira fila. E ela estava chorando como se seu coração estivesse partido. Eu fui e sentei ao lado dele e disse: qual é o problema? E ela olhou para mim e disse: Deus não vai me perdoar. E eu disse: o que você quer dizer? Ela disse: 30 anos atrás eu fiz a coisa mais terrível. Eu guardei segredo durante todos esses anos. Se minha família soubesse, eles me deserdariam. Se meus amigos soubessem, eles nunca mais falariam comigo. E ela disse: por 30 anos eu tenho implorado a Deus para me perdoar e Ele não o fez. E ela estava soluçando. Eu disse: coitada. Eu disse: na primeira vez que você perguntou, Ele perdoou e esqueceu. Por 30 anos Ele não sabe do que você está falando. Bem, ela olhou para mim como se eu fosse louco, mas eu a levei através da Escritura, após a Escritura, para mostrar que Deus apaga coisas da sua memória. E a partir daquele registro no céu, quando são verdadeiramente arrependidas, amor. E não é uma boa notícia? Claro que é. Por fim, eu a convenci a partir da palavra de Deus, que Deus pode controlar a sua memória. Eu disse: o problema com você é que você não consegue. Você não consegue esquecer o que fez. Ele pode, mas você não. E o problema real é que você não consegue se perdoar, porque você não consegue esquecer. Finalmente ela percebeu que, mesmo que provavelmente nunca esqueça até o dia de sua morte, Deus havia perdoado e esquecido. Você sabe o que ela fez mesmo estando nos 60 anos? Ela dançou pela igreja vazia toda, de um lado para o outro, enquanto eu apenas sentava e observava essa senhora idosa dançando e pulando de alegria.
Rapaz, esse é o tipo de dança que o Senhor adora. Bem, coisas que não foram perdoadas, não são apagados. O registro está lá. E você sabe, eu posso te dizer isso, se um livro estiver aberto com o meu nome nele e tudo estiver lá, eu estou condenado. Eu teria que dizer a Deus, você está absolutamente certo em me condenar. Eu estragaria esse novo universo se você me deixasse entrar. Mas outro livro está aberto. Não é o livro da minha vida, é o livro da vida de Jesus. É o livro da vida do Cordeiro. O que significa o livro da vida do Cordeiro? Mas é um livro único, embora seja o único que passaria no teste, que seria aceito porque é um registro perfeito. O interessante é que também tem outros nomes nele. Os nomes daqueles que têm fé em Cristo e têm sido fiéis a Cristo. Sabemos pelo livro do Apocalipse que é possível ter seu nome apagado desse livro, mas se o seu nome estiver naquele livro no dia em que for aberto, Deus te levará para o futuro mais maravilhoso que você já ouviu falar. Bem, é um dia em que os livros são abertos. E se o nome de alguém não estiver nesse livro da vida, seu livro, realmente seria melhor se eles nunca tivessem nascido, pois são lançados no lago de fogo. Deus não envia pessoas para o inferno, Ele as lança lá. Quando Jesus queria descrever o inferno, Ele descreveu um vale profundo, a 5 minutos de caminhada do portão sul de Jerusalém. Um vale muito profundo, o vale de Inom. Um vale com uma história terrível, um vale onde havia sacrifícios pagãos, onde até um rei de Israel chamado Manassés sacrificou seu próprio filho ao deus Moloque. E Deus amaldiçoou esse vale, Jeremias o amaldiçoou, tornou-se um lugar de desolação. Virou o lixão de Jerusalém, onde eles não estão apenas passando por sua velha comida e coisas que estavam se deteriorando. Eles realmente carregavam o esgoto em baldes para fora de Jerusalém e o despejavam. Jogavam no vale profundo. É por isso que o portão no lado sul de Jerusalém é chamado de portão do monturo. Era um vale fétido. E mantinham fogueiras acesas para manter lixo abaixo. E a comida podre atraiu larvas e foi devorada. Quando fui a Jerusalém pela primeira vez em 1961, ainda era assim. E a fumaça azul subia das profundezas do vale e o cheiro era horrível. Agora eles limparam completamente e transformaram em um jardim. É a Alameda dos Namorados. É onde todos os jovens judeus fazem sua corte. Bem diferente dos tempos de Jesus. Esse era o vale onde jogavam os corpos dos homens que haviam sido crucificados. E o corpo de Jesus teria acabado lá se um homem chamado José não lhe tivesse dado sua tumba. E esse era o vale. No ponto mais fundo onde o sol nunca chega, sempre é escuro lá embaixo. Onde Judas foi e encontrou uma árvore no topo do penhasco e amarrou uma corda na árvore e morreu. Colocou ao redor do seu pescoço e se jogou. A corda arrebentou e seu corpo caiu lá embaixo. E suas vísceras se espalharam. Ainda vão te mostrar o campo onde isso aconteceu. Ainda é chamado de Acaldama, o campo de sangue. Um vale horrível. E Jesus disse, se você quer saber como é o inferno, terá que ir. Basta caminhar 5 minutos fora de Jerusalém e olhar no vale de Geena. O vale de Inom, que imagem vívida, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Foi o que ele disse. Jesus falou do lago de fogo com horror. E nós deveríamos ter o mesmo horror que ele teve. E muitos dos seus avisos mais severos foram sobre isso. É chamado no livro do Apocalipse de Mar de Chamas. Ou o lago de fogo. São as traduções usadas. O mais próximo que cheguei de imaginar ou ver isso. O que era isso? Fui pregar na Sicília, numa cidade chamada Catânia, onde
houve 200 assassinatos pela máfia em apenas 12 meses. E o clima de medo e anarquia era poderoso. Não gostava de andar por aquela cidade, mas lá havia santos de Deus que foram um prazer conhecer. Quando estava lá, tive a ambição de que no meu tempo livre queria escalar até o topo do Monte Etna, o maior vulcão ativo da Europa. E você pode subir até o topo e olhar para baixo. Infelizmente, enquanto eu estava lá, explodiu, entrou em erupção. E um mar de lava vermelha e quente descia pela encosta da montanha. E destruiu uma aldeia no seu caminho. E as pessoas estavam sendo evacuadas, então não deixavam ninguém se aproximar do Monte Etna. No entanto, quando chegou a hora de partir, peguei um voo da British Airways para casa. E o piloto disse, vou dar-lhes uma surpresa. E ele voou direto para o Monte Etna. E eu estava no lado do porto, assento da janela. Quando passamos pelo Monte Etna em erupção, ele inclinou o avião assim. Então me vi olhando diretamente para baixo em um vulcão em erupção. E estávamos bem acima dele. E te digo, eu estava assustado. Porque eu sei que tipo de correntes ascendentes podem vir de um vulcão assim. Pilatos, você está arriscando muito conosco. Eu estava rezando para que ele se endireitasse e voasse direto para Heathrow. Bem, ele fez e aliviado, me recostei. Eu tive 2 pensamentos sobre o que vi. Primeiro, pensei que isso é o inferno. Mas o próximo pensamento que tive foi ainda mais surpreendente. Lembrei-me de um versículo em Hebreus 12. Adoremos a Deus com reverência e temor. Pois nosso Deus é um fogo consumidor. Você sabe, eu tive emoções enquanto circulávamos aquele vulcão, quilômetros, 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 que eu deveria ter quando vou à igreja. Estamos chegando a um Deus que é um fogo consumidor. Não é um fogo agradável e quente para se aquecer. É um fogo consumidor. E na próxima vez, lembrei-me dessa frase quando estava em Melbourne, Austrália, e me vi no meio de um grande incêndio florestal. As chamas se moviam a 128 km por hora de uma árvore de eucalipto cheia de óleo para a próxima. E elas estavam consumindo casas como se fossem de palha. E as pessoas estavam escapando, dirigindo carros mais rápido que as chamas, se conseguissem por estradas rurais esburacadas. Foi meio que um pesadelo. Eu pensei novamente, é isso que é um fogo consumidor. E para aqueles que se apegam à sua maldade, para aqueles que se alinham com Satanás, para aqueles que não querem se arrepender, quando tiverem a chance para aqueles que não querem ser pessoas boas. Deus é um fogo consumidor. Essa é a importância disso no final do livro do Apocalipse. Então, a 6ª visão é de uma separação daqueles que querem ser justos e daqueles que não querem. Pessoas, aquelas que querem ser como Deus e viver sob seu domínio com todos os benefícios desse domínio. E aquelas que o odeiam. Não haverá ninguém no meio. Deus, e Deus que sabe tudo sobre nós, que tem aquele registro no céu. Ele será absolutamente justo, absolutamente íntegro. Mas esse será o princípio. Somos justificados pela fé, mas julgados pelos atos. Isso é muito claro. Somos julgados por nossas obras. Como diz Paulo, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber de acordo com as ações praticadas, sejam boas ou ruins. Agora só um momento. O que eu acabei de dizer? O tribunal de Cristo. Aqui está a cena de um grande trono branco e daquele que se sentou nele, mas não diz quem ele é. Não é Deus quem vai nos julgar no final, é Jesus. Como Paulo disse em Atenas, no Areópago, Deus já marcou um dia em que julgará a humanidade através de um homem a quem ele nomeou. Deus delegou o julgamento a seu Filho Jesus para que nenhum ser humano possa reclamar. Seremos julgados por um ser humano que conheceu as pressões sob as quais vivemos, que foi sem teto.
Quem teve um nascimento ilegítimo, que não tinha dinheiro próprio, quem foi acusado de um crime que nunca cometeu, falsamente executado em tenra idade, ele entende. Mas por outro lado, Jesus sabe o que há nas pessoas, ele só precisa olhá-las, ele vê bem no íntimo. Por fora pode ser tudo branco, mas ele vai ver por dentro e dizer: você é um sepulcro caiado, um túmulo pintado de branco, e por dentro nada além de decadência. Jesus só precisava olhar para o rosto de uma pessoa para saber tudo sobre ela. Uma mulher no poço de Samaria. E ele simplesmente olhou para ela e disse: você teve 5 maridos, não é? E está vivendo com um homem com quem não é casada. Ela percebeu que ele era um profeta. Esse é o Jesus diante do qual estamos, diante do qual os livros serão abertos. Aqui Jesus é o juiz, não o salvador. Ele veio para ser o Salvador primeiro, para fazer tudo o que pudesse para tornar as pessoas justas perante o seu Deus. Mas chega um momento em que ele deve assumir o papel de juiz e decidir se aproveitamos a oportunidade da graça de Deus ou não. Então, nos voltamos para a 7ª visão. E este finalmente é maravilhoso. É uma visão do novo céu e da nova terra. Terra, um universo novinho, em folha, reciclado. Sabemos pela 2ª carta de Pedro que o antigo desapareceu em chamas. Ele simplesmente queimou. Porque, é claro, cada átomo até mesmo deste papel que estou usando está cheio de energia e poder. Eu posso ver que o Deus que preencheu cada átomo com energia pode liberá-la completamente. Em um momento, com uma palavra, e parece ser assim que Ele fará o velho céu e a terra desaparecerem. Ele liberará energia em todo o universo. Presumivelmente, de toda essa energia construirá uma nova. Um céu totalmente novo e uma terra totalmente nova. Quando diz céu e terra, esqueça a ideia do céu que as pessoas vão para quando morrem. É a mesma expressão que em Gênesis 1:1. No início Deus criou os céus e a terra. Eu fiz um pouco de tradução da Bíblia e publiquei. Mas mesmo assim traduzi isso não como céus e terra, mas espaço sideral e planeta Terra. É isso que realmente significa. Então o novo céu e a nova terra serão um novo espaço sideral e um novo planeta Terra. Está simplesmente dizendo que todo o universo vai ser renovado. Na verdade, logo uma voz do trono diz: veja, estou fazendo tudo novo. A redenção que Cristo conquistou para nós na cruz não vai apenas criar novas pessoas, vai criar um novo universo inteiro. Na verdade, Paulo, ao escrever para Colossos, diz que ele reconciliou todas as coisas. Para Deus, pela sua morte, uma redenção universal. Quando eu estava tentando comunicar isso a uma congregação na Inglaterra, no belo distrito dos Lagos, estávamos em uma tenda. Eu preguei sobre esse conceito, toda a criação sendo redimida, todo o universo sendo redimido, o universo sendo renovado. Eu disse: o Evangelho não é apenas sobre me dar um bilhete para o céu, é sobre criar uma nova criação inteira. E me fazendo uma nova criatura para que eu possa ir e viver nela sem estragá-la. E havia um empresário ali sentado. Ele tinha se tornado cristão há apenas algumas semanas, então tudo era muito novo para ele e ele nunca tinha ouvido falar disso. Ele só ouviu como poderia ser salvo. Lembro-me dele gritando. Ele disse: nossa, isso é grande. Foi uma resposta realmente adorável e espontânea de um membro da congregação. Eu pensava assim de qualquer forma. Uau! Ele disse: isso é grande. Ele estava acostumado com grandes negócios e estava acostumado a pensar grande. De repente percebo que o cristianismo é grande, a salvação é grande. É tudo sendo renovado. Que visão! E lá no meio dessa visão de uma nova terra e um novo espaço sideral, ele vê Deus. Uma cidade construída no espaço descendo.
e pousando na terra. Sabe, fala-se muito agora sobre construir cidades no espaço, enviando pequenas peças de maquinário para cima e juntando-as até formarem uma cidade lá em cima. Eu digo a você, um homem passa seus dias conversando com Deus. Eles precisam saber que Jesus voltou para a carpintaria e o trabalho com madeira. Ele está preparando o lugar para nós. Esta era a cidade que convenceu um homem de 80 anos a deixar uma casa de tijolos com aquecimento central e água encanada. Viver em uma tenda aos 80 anos pelo resto de seus dias. E seu nome era Abraão. E é exatamente esse tipo de casa que eles encontraram em Ur dos Caldeus, datando da sua época. Mostrei uma fotografia de uma que foi escavada por um arqueólogo. E mostrei para minha esposa e perguntei, o que você acha dessa casa? Ela disse, está tudo bem, mas eu não acho que gostaria de morar nisso. E eu disse, na verdade é de 4.000 anos atrás. E ela estava absolutamente surpresa. Parecia apenas uma confortável casa de tijolos dos dias de hoje, não era particularmente moderna. Podre pelos padrões, mas estava lá. Esse velho aos 80 disse, eu quero viver em uma tenda. Estou preparado para viver em uma tenda. Estou disposto a deixar tudo isso. Moro nas montanhas em uma tenda, seja no frio ou no calor. Eu estarei lá em cima. Porque ele estava procurando uma cidade cujo construtor e criador é Deus. E 4.000 anos depois ainda não está aqui, mas Abraão morreu acreditando que um dia ele viveria na cidade mais bela. Alguns de vocês sabem agora que um dos meus hobbies é arquitetura. E eu projeto 2 ou 3 igrejas por ano. Eu adoro projetar. Eu projeto algumas casas, uma coisa e outra. Então, eu sou fascinado por esse tipo de planejamento. São coisa. Eu estudei as novas cidades, Brasília no Brasil e Canberra na Austrália, para ver como os homens pensam que a cidade perfeita deve ser. Reparo que em todos os casos, eles gostam de água correndo pelo meio. Então, em Canberra, eles barraram um riacho. E em Brasília fizeram a mesma coisa, como se a água é central para uma cidade. E você tem o rio Missouri, certo, passando pelo centro de Cairns. A água, de alguma forma, fornece um centro focal. Vai ser verdade aqui. É a mesma coisa. Por sinal, Brasília foi projetada por um homem chamado Neemias, mas não o bíblico, um arquiteto alemão chamado Neemias. Sabe, uma vez disse a uma congregação, estou ansioso para ver a nova Jerusalém. E a voz gritou, você vai. O que é bem legal. Rápido. Mas eu realmente quero ver que tipo de cidade Deus pode fazer para um número tão grande de pessoas. Pessoas, e ainda assim, o problema em projetar novas cidades é como manter a escala humana. Para que as pessoas se sintam em casa. Esta nova Jerusalém. Escute, Jerusalém não é a noiva de Cristo, é apenas que ela parece uma noiva. Ela desce do céu preparada como uma noiva para o seu marido. É a cidade mais linda que já vimos. Ruas de ouro. Vocês já estavam cantando sobre isso hoje à noite. Será que vocês percebem que isso significa que as ruas serão brancas? Porque ouro puro é branco. São as impurezas que o tornam amarelo ou vermelho ou verde. Existem diferentes tons de ouro, mas ouro puro e branco. Ruas limpas e brancas de ouro. E o que é raro aqui será bem comum naquela cidade. Coisas que são joias e pedras preciosas raras aqui. Esses são os materiais de construção, que será usado lá em cima. E agora quero mostrar a você uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma prova absoluta. Por causa dessas pedras, essas gemas das quais a nova Jerusalém será construída. Eu obtive essa informação do presidente da Fundação Esmeralda na Grã-Bretanha, que trabalhou com Jules a vida toda. E ele fez uma descoberta única há cerca de 25 ou 30 anos. Porque até então podíamos produzir luz pura. Até agora não conseguíamos fazer luz pura. Toda a luz nessa sala vem de diferentes ângulos, está refletindo. De superfícies
reflexivas. Ela vem de todas as direções e as ondas se cruzam, vindas de todas essas fontes de luzes fortes e assim por diante. Mas eles descobriram anos atrás a primeira luz polarizada. E se você já usou óculos de sol polarizados, sabe que eles filtram a luz refletida. Você olha para as ondas do mar e você pode vê-las muito mais claramente, porque toda a luz piscante das ondas é cortada pelo filtro das lentes polarizadas. Portanto, se você pegar duas lentes de um par de óculos e coloque-os um em cima do outro, fica muito mais escuro. E então vire um em ângulos retos. Você tem uma grade muito mais fina para filtrar a luz. Está cortando de duas direções. Você ainda está comigo. Agora, é claro, temos luz laser que é ainda mais pura e corre muito reta. Mas a luz cruzada, polarizada, estava disponível para esse homem. E ele se perguntava o que aconteceria se pegasse uma fatia fina de pedras preciosas. E brilhava luz polarizada, cruzada através deles. Para ver o que aconteceria, para tentar descobrir o que acontece com as pedras preciosas sob uma luz mais pura do que a que normalmente são vistas. E ele fez uma descoberta surpreendente, que agora é amplamente aceita, claro. Na ciência, que as pedras preciosas são de dois tipos distintos. O termo técnico é anisotrópico e isotrópico. Mas a diferença entre eles é esta. Se você pegar uma pedra preciosa isotrópica e colocá-la em luz pura, ela será pura. Ele perde toda a sua cor, toda a sua brilhância, parece um pedaço de carvão. Perde todo o seu atrativo. Mas se você pegar pedras anisotrópicas, como são chamadas, cortar uma fatia fina, polarizar a luz cruzada através delas, independentemente da cor original, vermelha, verde ou azul, elas se transformam em todas as cores do arco-íris e os padrões mais surpreendentemente belos. Então este querido homem leu o livro do Apocalipse. Ele descobriu que todas as pedras mencionadas no Apocalipse como os materiais de construção da Nova Jerusalém são de fato as pedras da Nova Jerusalém. São anisotrópicos. Pura luz, eles se tornam de tirar o fôlego, lindos, todas as cores do arco-íris. Nenhuma das pedras isotrópicas é mencionada. Agora tem uma decepção para vocês, mulheres. Diamantes são isotrópicos. Não adianta levá-los com você para o céu. Eles nem vão brilhar, vão parecer um pedaço de pó de carvão. E se, como eu, você comemorou bodas de rubi e deu um rubi para sua esposa, não tem problema. Isso também não é bom. Meu Deus! Você está bem? Mas todas as 12 pedras preciosas da Nova Jerusalém são anisotrópicos e lindos sob luz pura, e lá estão eles. As 12 pedras superiores são as 12 pedras da Nova Jerusalém. A linha de fundo, bem, há um diamante. Os diamantes são eternos, nunca acabam. E aqui, rubis, granadas. Lá. Mas olhe para as pedras da Nova Jerusalém. Aqui está a prova, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso foi descoberto nos últimos 25 anos. Antes disso, ninguém sabia qual era qual. Você poderia vendê-las todas, quaisquer que fossem, para senhoras que amam joias por um ótimo preço. Mas havia uma pessoa que sabia disso há 2000 anos e não era João, o apóstolo. Foi ele quem revelou a revelação a ele. Não há como John poderia ter adivinhado aquelas pedras, de jeito nenhum. Mas Deus sabia tudo a respeito. E para mim isso já seria o suficiente para dizer que a Bíblia veio do Senhor lá de cima, que fez tudo isso. E ele sabia quais pedras seriam as certas para a sua Nova Jerusalém. Você está permitido a sussurrar aleluia? Não, nunca diga aleluia, porque o pregador está tentando te animar. Não suporto pregadores que dizem amém? E depois você responde com aleluia. Olha, diga porque você sente. Eu acho isso maravilhoso. Mal posso esperar para chegar lá. Estou louco para ir e provavelmente vou. Certo. Este
O tamanho desta cidade, bem como a sua beleza, são de tirar o fôlego. O tamanho dela é tal que você poderia simplesmente encaixar a Nova Jerusalém dentro da lua, se a lua fosse oca. Isso te diz o tamanho. Ou para torná-lo mais realista, se caísse na Europa, estender-se-ia de Paris a Varsóvia. E não apenas em uma dimensão, mas em 3. Só não consigo imaginar como vai acontecer. Mas o Santo dos Santos no templo era um cubo. E isso também será de alguma forma um cubo. 12 nomes nas portas e 12 nomes nos alicerces. Todos judaicos. 24 nomes representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos da igreja. Que espetáculo! E aquele rio passando bem no meio com árvores frutíferas aos dois lados todo mês. Bem, é uma linguagem visual. Está tentando nos transmitir algo sobre a beleza e a majestade da cidade. A capital de Deus na nova terra. Agora, isso não está no céu. Estava, mas desceu do céu para a terra. Isso é na nova terra, que é o seu destino eterno. Não vamos para o céu viver com Deus para sempre. Deus está vindo para a terra viver conosco para sempre. Essa é a incrível verdade no começo de Apocalipse 21. O anjo clama em total espanto. Olha, olha, a morada de Deus é com os homens. E Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. Essa frase percorre toda a Bíblia. Não posso dizer quantas vezes isso acontece. Eu só continuo encontrando conforme leio a Bíblia. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Pessoas. Descreve um relacionamento muito íntimo. Sabe, Deus queria estar na terra conosco desde o começo. Na verdade, Adão o ouviu caminhando no jardim de Israel. Apanhado ouviu seus passos. E se escondeu dele, porque até agora ele o havia desobedecido. Mas Deus quer estar aqui embaixo. Ele enviou seu Filho aqui, enviou seu Espírito aqui, mas no final Ele mesmo vem. E nós veremos o seu rosto, ver o rosto de Deus. Não podemos fazer isso agora e não morrer, mas um dia veremos seu rosto. Agora, essa cidade será mantida absolutamente limpa por sempre. Portanto, nada impuro, nada poluente será permitido. E não é uma prisão, pois os portões ficam abertos dia e noite. Isso significa que podemos sair. Alguém me perguntou qual será o propósito do novo espaço e eu disse, para feriados. Se Jesus com seu novo corpo pôde subir ao céu sem traje espacial, por que meu novo corpo não poderia ter férias em Marte? Os astronautas americanos podem chegar lá primeiro, mas duvido. Tire férias lá, maravilhoso. Um universo aberto, uma cidade aberta, um lugar onde nos sentiremos em casa e fica na nova terra. Nunca ouvi um pregador falar sobre a nova terra em toda a minha vida. E olha que já ouvi muitos. E quando eu falo sobre a nova terra, as pessoas perguntam, você se tornou testemunha de Jeová? Porque eles falam sobre a nova terra, mas acertam em algumas coisas. Ou eles não enganariam as pessoas. Algumas das coisas que dizem estão corretas e eles se concentram muito neste livro do Apocalipse, mas erram feio em algumas coisas. Eu estava pregando na Austrália, em Sydney, a poucos quilômetros da praia de Bondi, caso você tenha ouvido falar. Eu disse na congregação desta igreja, eu disse, na nova terra não haverá sol, nem mar, nem sexo. E ninguém disse aleluia. Houve um silêncio mortal. Todos pareciam querer sair daquela reunião e correr para a praia de Bondi, porque eu entendo que lá você pode encontrar as três coisas. E então eu adicionei, mas a nova terra será tão maravilhosa que você nem vai... Sinto falta dessas coisas. Haverá luz por todo lado, pois Deus estará lá. Onde Deus está, Ele é a fonte de toda a luz. Ele é a fonte da luz e do sol. Se Deus estiver conosco, não haverá mais escuridão.
E as coisas que lá não estarão me excitam, não haverá tentações naquela cidade. Como isso te pega sem tristeza, sem dor, sem chapéu. É quase bom demais para ser verdade, não é? Mas é verdade porque Deus está nos contando sobre esta maravilhosa nova cidade. A Nova Jerusalém, na nova terra. Bem, agora precisamos concluir. Foi ótimo levar você por tudo isso, porque eu amo o livro do Apocalipse. Agora chegamos ao que muitas vezes é chamado de epílogo. O último capítulo. E os versículos 7 a 21 são um epílogo. Acho que não seria má ideia lê-lo. Vamos ver como esse livro termina. Lembre-se de que é uma carta. E esta é a parte da despedida, mas também é uma profecia. É o que diz o epílogo: eis que venho em breve. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia neste livro. Guardar as palavras é tê-las no coração. Apenas reflita sobre isso. Viver nelas faça parte de você. Esperança para o futuro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando ouvi e vi, caí para adorar aos pés do anjo que os mostrava para mim. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e como seus irmãos, os profetas, e de todos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Deixe quem está errado continuar errado. Quem é vil, continue a ser vil. Quem pratica o bem, continue a praticar o bem. E quem é santo, continue a ser santo. Eis que estou chegando em breve. A minha recompensa está comigo, a mim. E eu darei a cada um de acordo com o que ele fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo, o início e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, para que tenham o direito à árvore da vida e possam passar pelos portões para dentro da cidade. Lá fora estão os cães, aqueles que praticam artes mágicas, os sexualmente imorais, assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar este testemunho às igrejas. Eu sou a raiz e descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. E que todos os que ouvem digam: venham. Quem tiver sede, venha. E quem desejar, que tome o dom gratuito da água da vida. Eu aviso a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo a eles, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar palavras do livro da profecia, deste livro de profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Quem testifica estas coisas diz: sim, estou chegando logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com o povo de Deus. Amém. Não é um final maravilhoso? Note que Pai, Filho e Espírito Santo estão todos incluídos, porque Deus é trindade, 3 pessoas em uma, desde o início até o fim. Do início ao fim, há uma forte ênfase no tempo. O tempo é curto. Já se passaram séculos. Algumas pessoas tiram a conclusão errada do fato de já terem se passado 2000 anos. Dizem, por aí, bem, ele nunca vai voltar. Na verdade, significa que estamos 2000 anos mais perto. Para a sua vinda, é assim que devemos reagir a isso.
O epílogo destaca que a escolha ainda está disponível, que as pessoas ainda podem vir e tomar a água da vida. Quem ouvir este livro, ler ou ensinar ou qualquer coisa, ainda está aberto a acontecer. Beba dessa água da vida. Apelo evangelístico forte aqui, bem no final. Mas também há uma forte afirmação de que chegará um dia, quando o Senhor diz: você está destinado a permanecer como está. Você percebeu isso? Deixe quem é vil continuar sendo vil. Deixe quem é santo continuar a ser santo. Nosso destino, nosso caráter um dia será definido e a escolha não estará mais disponível. Podemos escolher agora ser santo, ser limpo, ser o tipo de pessoa que não estragará a nova criação para todos os outros e para si mesmo. A escolha ainda está aberta, a água da vida. E agora temos acesso novamente, aqui diz, à árvore da vida. Não ouvimos falar disso desde o Jardim do Éden. Éden. Adão e Eva tiveram que ser afastados da árvore da vida para evitar que sua atitude rebelde persistisse para sempre, porque Adão e Eva não eram, por natureza, eterno ou imortal. Mas eles poderiam, ao comer o fruto da árvore da vida, e viver para sempre, por toda a eternidade. Mas agora que estavam no estado de pecado, Deus teve que separá-los da árvore da vida, agora que provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia deixá-los continuar assim para sempre. E foi assim que a morte veio para a raça humana. Mas um dia a árvore da vida será restaurada. Cientistas procuram esse elixir mágico da vida que nos fará viver para sempre. Eles nunca encontrarão, pois a árvore não está mais disponível. Mas aí está, aparecendo no final da Bíblia. A significância deste livro, diz João, é que é uma profecia. É sobre o futuro. É verdadeiro e confiável. E aqui nos é dito novamente que é para as igrejas, que é entregue através de um anjo. Diretamente de Jesus, a estrela da manhã brilhante e a raiz e descendência de Davi. Tudo se resume a nós. E depois há aquele aviso muito sério para não mexer nisso. Não para retocá-lo, não para adicionar nada, não para tirar nada. Você sabe, uma das maiores tentações que tenho ao ensinar sobre revelação é que sou inundado de perguntas sobre coisas que não estão lá. Como se as pessoas quisessem que eu adicionasse mais informações sobre o futuro do que a Bíblia. Dá? E quanto a isso? E quanto àquilo? E quanto ao outro? Tive muitas dessas perguntas enquanto estou aqui. Aqui. Ouça, se não está respondido na Bíblia, você não precisa saber. E muito além disso, pode ser ruim para você saber a resposta. Então fique satisfeito com o que Deus respondeu e o que Ele nos disse. Não tente adicionar ao livro do Apocalipse. É especulação se você fizer. Não é a palavra profética de Deus sobre o futuro. O aviso sério é que se você acrescentar algo a este livro, Deus acrescentará as pragas nele e a você. Se você tirar algo deste livro, Deus retirará seu acesso à árvore da vida. Mas termina muito positivamente com os dois usos da palavra venha, que Mike Pickleson mencionou na última quinta-feira à noite. Os dois usos da palavra venha, que a igreja deveria usar o tempo todo. É tempo, todos são chamados ao Senhor. Assim mesmo, vem Senhor Jesus, vem. Essa é a primeira oração da igreja que conhecemos e temos ela no idioma aramaico original que eles usavam. Maranata, venha. Eles sempre desejavam que o Senhor voltasse e continuavam orando, implorando a Ele, venha, venha. Mas há outro venha aqui ao mesmo tempo. A igreja deve dizer, venham as pessoas do nosso mundo. Mundo, venham e bebam da água da vida. Venham e preparem-se para tudo isso. Venham e se tornem uma nova pessoa. Queremos você no universo reciclado. Deus quer você lá, mas só se você quiser ser reciclado agora por Ele e preparado para esse futuro lindo. Venha. Então, aqui estão os dois vem, que devem estar sempre em nossos lábios. Vem, Senhor Jesus. Venha e tome a água da vida e junte-se a nós, aqui e no além. Bem, nós queremos que as últimas 7 visões aconteçam o quanto antes, não é verdade?
E nós queremos dar as boas-vindas ao Senhor Jesus de volta à terra. Pedi que cantássemos a música que aprendemos na outra noite como a canção final desta noite. Cante com o Rei. Quem virá para reinar? Glória a Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado. Vamos ficar de pé e cantar essa música como um grande final. Agradeço muito a sua sede pela palavra de Deus, mas vamos cantar isso. Me ajude.